E a gente vai começar o programa hoje de uma maneira diferente. Vamos direto e ao vivo para Belo Horizonte para conversar com o secretário de Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Thales Fernandes, falar a respeito da situação da seca que atinge o norte, o noroeste, o nordeste de Minas Gerais, inclusive várias cidades aqui dos vales do Mucuri e do Jequitinhonha. Nós estamos ao vivo, secretário, para a Rádio 98 FM Teófilo Otoni Minas, Rádio 94 FM de Nanuque, Rádio Michael FM de Ladainha, Metropolitana de Poté, Rádio Gospel de Malacacheta, Rádio Mania de Franciscópolis, Rádio Web Leste Minas de São José do Divino e também para o mundo inteiro através do canal da 98 e o canal Vanilson Souza Notícias no YouTube. É um prazer enorme ter a sua participação conosco aqui no programa A Voz dos Vales. Boa noite, seja bem-vindo ao nosso programa para falar de um assunto que é muito, mas muito preocupante aqui na nossa região. Situação da seca avassaladora, inclusive cidades da região já decretando estado de calamidade, como é o caso da vizinha Carlos Chagas, que nos acompanha também através da Rádio 94 FM lá de Nanuque. Secretário, boa noite, seja bem-vindo ao programa Voz dos Vales. Boa noite, Vanilson, boa noite aí, os nossos ouvintes da 98 FM, a Voz dos Vales. É um prazer estar com vocês aí, para a gente falar um pouco do trabalho que a Secretaria está fazendo, o governo de Minas, referente a essa questão da seca, né? Esse fenômeno El Niño, que veio também, nesse momento, trazer baixos índices pluviométricos e que tem, assim, só a partir de maio que nós podemos contar que ele vai enfraquecer um pouco, então nós temos que estar atentos e trabalhando em parceria aí com as prefeituras, o governo de Minas, o governo federal, para atender aos produtores nesse momento de dificuldade da seca aí na região norte de Minas, na região noroeste, no Vale do Jequitinhonha. Então nós estamos aqui com algumas medidas que a gente está aqui para poder conversar um pouco com você sobre esse assunto. Primeiro, saber se já foi feito um diagnóstico da realidade na região. Nós temos uma informação aí de que a Secretaria de Agricultura, no levantamento, estima que mais de 360 mil agricultores, produtores tenham sido afetados já pela seca. Esses números são reais? O que mostra esse diagnóstico, secretário? Na verdade, esses números são reais, sim. A nossa Emater tem feito um trabalho já há alguns dias, trabalhando no levantamento desses dados, onde a gente tem mais de 360 mil produtores já afetados no estado pela seca. Já são 169 municípios que já pediram estado de emergência e nós, através de um decreto do nosso governador Romeu Zema, já conseguimos reconhecer esses municípios e estamos aqui para poder, com algumas medidas, tentar mitigar isso. Mas o fato é que 78,4% do abastecimento de água está realmente comprometido nessas propriedades rurais e nós temos que achar uma saída, porque 92 mil hectares de grãos nós já perdemos o plantio, estamos tendo que replantar, então é uma situação que não acontecia desde 2013, 2012, 2013, e que a gente está aqui junto com a Federação da Agricultura, os sindicatos rurais, as prefeituras, para poder, unidos, a gente poder achar uma solução, não só a curto prazo, mas a longo prazo também, para que isso não possa acontecer da forma que vem acontecendo. Quais são as ações prioritárias que serão desenvolvidas agora, as medidas que estão sendo tomadas pela Secretaria de Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, junto com órgãos como a Emater, por exemplo, para mitigar essa situação da seca no estado de Minas Gerais? Vanilson, a primeira medida que nós tomamos é editar o decreto de emergência. Esse decreto é fundamental para que, através do decreto de emergência que os municípios fazem, e reconhecido aqui pela nossa Defesa Civil e publicado no Diário Oficial do Estado, os produtores possam ir até as instituições financeiras para renegociar suas dívidas, buscar novas linhas de crédito. Nós vamos falar disso aqui também, mas a primeira medida é a questão do decreto que já foi feito. Outras medidas nós estamos tomando de muita importância, que, por exemplo, a Emater ela está disponibilizando R$2 milhões agora para a gente comprar sementes de feijão para poder distribuir aí para os produtores do norte de Minas, dessa região afetada. O feijão é uma cultura de ciclo curto e, de certa forma, a gente brinca, precisa de 3 águas, no plantio, na florada e na panela. São 90 dias, e aí o produtor já vai ter feijão na mesa para se alimentar, principalmente as famílias aí de produtores da agricultura familiar, que tem vulnerabilidade alimentar e que a seca tem atingido mais fortemente.
Então, entre 20 de janeiro a 10 de fevereiro, nós já estamos distribuindo essas sementes, são mais de 13 mil pacotes de sementes de 10 quilos que podem ser plantados, não só para consumo humano, mas para poder também colher sementes para replantar e assim a gente começar a mitigar isso. Mas nós estamos trabalhando também numa renegociação dessas dívidas com o Banco do Brasil, e hoje de manhã, numa reunião com o Banco do Brasil, esses municípios que já têm o decreto de emergência reconhecido, ou seja, que já têm o alerta de estiagem, automaticamente as dívidas desses produtores, até R$200 mil, já serão automaticamente renovadas por mais 365 dias. E linhas de crédito específicas estão sendo abertas pelo Banco do Brasil para a gente poder trabalhar com um reforço no custeio do Pronaf, no custeio do Pronamp, principalmente para poder adquirir ração para tratar do gado, dos animais, e nós estamos pedindo também imediatamente o adiantamento das parcelas do Garantia Safra, que é um programa do governo do estado, junto com o governo federal, em que beneficia mais de 36 mil produtores dessa região, que recebem até R$ 1.200 quando tem esses problemas de estiagem ou chuvas mais severas que comprometem a produção do pequeno produtor. Então, nós vamos atender aí mais de 109 municípios e 36 mil produtores, com 42 milhões de reais que devem chegar aos produtores agora no mês de fevereiro. O importante dizer é que nós estamos pedindo também a antecipação desse recurso da tabela 23 e 24, agora para esse ano também, que seria pago só em fevereiro, né? E do outro ano, a gente está adiantando também essa parcela que deve, de certa maneira, amenizar a situação. Mas nós estamos preocupados também em que a Conab volte a fazer a venda de milho no balcão. Isso é muito importante, porque esse milho de balcão ele tem um preço, um custo reduzido e favorece o produtor nesse momento de dificuldade. Então, são várias ações que nós estamos fazendo aqui. Nós estamos em contato com o Exército Brasileiro para fornecimento de caminhões-pipa. O Estado está mobilizando aqui, através também da Secretaria-Geral, junto com a Secretaria de Desenvolvimento Social, para nós podermos, através do IDEME, chegar a esses produtores com as pipas de água, onde nós estamos tendo essa dificuldade, uma vez que as chuvas também estão começando agora, mas a gente tem que esperar um período ainda até elas firmarem, né? Então, várias ações a gente está fazendo aqui para mitigar isso de imediato, tá? E uma situação que nos preocupa muito é a questão do gado, que está morrendo, e nós estamos trabalhando. Amanhã o CONFAS deve fazer uma reunião. O CONFAS é que faz todas as secretarias de Fazenda do Estado, o Conselho das Secretarias de Fazenda dos Estados, para poder ver se a gente consegue reeditar, principalmente, a Resolução 3202 do recurso de pasto, que vai autorizar esses produtores com a isenção de ICM poder transitar com esse gado para os estados do Espírito Santo e Bahia à procura de pastagens, para poder, nesse momento, mitigar essa situação. E também trabalhando intensivamente aqui na Secretaria da Fazenda para poder reeditar o decreto 46.176, que dá isenção de ICM na venda de gado para fora do estado, nesse momento que o produtor tem que diminuir o seu rebanho por causa da falta de pastagem, a gente dando aí uma isenção de até 78% do crédito de ICM para que isso possa acontecer, está sendo estudado aqui também. Ô, secretário, nós estamos aqui na região nordeste do estado de Minas Gerais, e que pega os vales do Mucuri e do Jequitinhonha, e nós sabemos que aqui a situação é crítica ano após ano, né? Sempre que há um período de maior estiagem, tem perdas irreparáveis para os agricultores, para os produtores rurais, para os pecuaristas. Aí eu gostaria de saber como essas pessoas que foram afetadas ou que estão sendo afetadas pela seca aqui na região poderão fazer para ter acesso a esses benefícios, a esses programas, a essas ações da Secretaria de Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Elas precisam procurar o Estado diretamente, precisam procurar as suas prefeituras, como devem proceder aquelas pessoas que foram atingidas. Em especial, a nossa região vive muito também da agricultura familiar, né, que são pequenos agricultores que fornecem para as nossas cidades e que muitos perderam toda a sua produção em decorrência dessa seca. O procedimento também seria o mesmo? Gostaria que você explicasse isso para a gente. Tá. Na questão da distribuição das sementes, que nós estamos fazendo agora via Emater, e pretendemos continuar com isso, inclusive com o recurso do governo federal, que foi pleiteado numa audiência pública que teve recentemente na Câmara Federal, com alguns deputados federais alinhados com a gente aqui,
a gente tem esse cadastro desses agricultores familiares aí, feito pelos escritórios locais das Ematers, tá? Então a Emater está comandando essa distribuição de sementes aí através do cadastro dos produtores da agricultura familiar e aqueles que eles já conhecem que têm aí essa questão de vulnerabilidade alimentar. Então nós pretendemos chegar a mais de 15 mil produtores inicialmente nessa região para a gente poder atender através da distribuição de semente. A renegociação das dívidas com os bancos, os produtores que já estão na área de emergência, você citou Carlos Chagas, por exemplo, aí, eles já podem procurar a agência do Banco do Brasil, se apresentarem, porque automaticamente os empréstimos feitos até R$200 mil, valor de 200 mil, não necessitam de laudo comprobatório para essa renovação por mais um ano. E aí sim, em negociação lá com o gerente do banco, mostrando os laudos posteriores que a Emater vai fazer, e já tem feito para alguns produtores, renegociar e negociar um novo empréstimo, caso necessário, para custeio, tá certo? Dentro das possibilidades de cada produtor, é claro, mas essa linha de crédito a uns juros aí do Pronaf de menos de 6% ao ano, que é bem acessível aos produtores nesse momento. Os produtores do nosso programa Garantia Safra, eles já são previamente cadastrados e já estão no programa. Então, isso vai ficar mais fácil a distribuição desse recurso, uma vez que nessa região aí nós temos vários produtores que estão cadastrados e também no escritório da Emater que esse produtor vai ter que procurar para poder saber se essa parcela já foi liberada. Mas a gente acredita que no andamento da negociação que está sendo feita aqui, a partir de início de fevereiro, isso já deve estar até na conta desses produtores cadastrados nessas regiões e nesses municípios. Os municípios, os 109 municípios, estão no site da Secretaria da Agricultura, é só acessar Programa Garantia Safra, e nós temos lá 36 mil produtores cadastrados. Já os produtores que vão ser afetados com a questão da isenção do ICM, são todos aqueles que vão comercializar o gado, entendeu? A partir desse momento, tendo a sua isenção. Para fora dos estados do Nordeste, de Minas para os outros estados, isso é em torno de 7%. Para os estados do Sul, em torno de 12%. Então, nós estamos conseguindo um abatimento aí que vai realmente ajudar o produtor na hora dessa negociação e ele poder ter um recurso retido aqui, que ele ia pagar um imposto que não vai pagar mais, né? Então, praticamente, são essas ações que nós estamos fazendo aqui, por enquanto. Os caminhões-pipa também, nós estamos trabalhando com a Defesa Civil, a gente pode entrar no site da Defesa Civil para poder fazer o cadastro, e as prefeituras já têm aí essa orientação, como que está sendo feito. E, no mais, nós temos feito um trabalho que é um trabalho mais a longo prazo. Nós estamos trabalhando para poder criar um marco regulatório em cima da questão, principalmente, dos barramentos, e a gente poder fazer algumas represas nessas regiões aí, para poder perenizar os leitos dos rios, mas principalmente regularizar o abastecimento das comunidades rurais, as pequenas irrigações e a dessedentação de animais. Nós estamos trabalhando em parceria aqui com a Secretaria de Meio Ambiente para viabilizar mais rápido possível a questão do licenciamento para essas represas nessas regiões aí, uma vez que são regiões que ainda têm resquícios de Mata Atlântica e que a gente ainda tem um trabalho na parte de licenciamento mais complexo. Mas a gente conseguindo fazer o trabalho aqui de baixar um decreto de utilidade pública da irrigação, isso vai facilitar muito a gente otimizar esses barramentos para a gente se precaver contra secas futuras tendo água armazenada, né? Então, basicamente, é nesse sentido que nós estamos trabalhando. Secretário, nós agradecemos muito as informações que o senhor nos traz, as ações que estão sendo tomadas imediatamente aí pela Secretaria de Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento para socorrer, né, os agricultores, os pecuaristas, os produtores rurais em geral, que foram castigados com essa seca avassaladora em grande parte do estado de Minas Gerais e aqui na nossa região também, principalmente. Muito obrigado pelas informações, sucesso aí nos trabalhos e deixamos os microfones aqui da 98, da 94 FM e das demais emissoras que transmitem conosco o programa A Voz dos Vales à disposição do senhor para alguma outra informação que o senhor julgar necessária aí para os agricultores, para o homem do campo que está acompanhando estas notícias importantes através da nossa programação. Vanilson, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui falando com os produtores de Minas Gerais, dizer que é um momento realmente difícil que nós estamos passando, a questão climática hoje ela está em evidência, foi pauta da COP28,
Nós temos que continuar fazendo o nosso trabalho na secretaria aqui, dizer que aqui é a casa do produtor rural mineiro, que ele está aqui à disposição para a gente atendê-lo, e não só nesses momentos de dificuldade. Tudo que precisar, tiver ao alcance do governo de Minas, nós vamos fazer para que o nosso agro continue forte. Eu gostaria de enfatizar que algumas linhas de crédito estão sendo lançadas aí pelo Banco do Brasil, reeditadas, que é o Pronaf Custeio, que tem um custo muito barato, o Pronamp Custeio, algumas partes para investimento, principalmente na área de pastagem degradada, e para replantio dessas lavouras, uma vez que a estação chuvosa está atrasada, mas começou a chover um pouco agora, a partir do final do ano, do Natal para cá, a gente já viu começar a ter uma sistematização dessas chuvas e a tendência delas se manterem aí até o final do mês de março, abril. Então a gente espera poder recuperar, não na totalidade, que a gente sabe que as perdas são muito grandes, mas a gente tem muita esperança e otimismo que a coisa melhore, e a Secretaria da Agricultura aqui, e o governo de Minas, como as outras secretarias envolvidas, como a Secretaria de Desenvolvimento Social, como o IDENE, que trata aí dos municípios do norte de Minas, do noroeste de Minas, do Vale do Jequitinhonha, né? E os nossos parceiros que nós temos aqui também, a Emater, que trabalha muito aqui com a gente, a FAENG, a gente pode estar aqui para poder ouvir a demanda dos produtores, novas sugestões, reclamações, para a gente poder fazer um atendimento cada vez melhor para essa classe que produz aí. Minas Gerais é referência em agropecuária no Brasil inteiro, e nós sabemos da importância disso para nós. Então, é um prazer estar com vocês aqui na 98, e a Secretaria continua sempre à disposição de vocês aqui, para a gente continuar comunicando e trabalhando em prol do agro mineiro. 18h30, agradecemos muito aí ao secretário Thales Fernandes, secretário de Estado da Agropecuária, secretário da Agricultura, da Pecuária e do Abastecimento do Estado de Minas Gerais, trazendo notícias importantes aí, um alento, né, para os produtores, para o homem do campo, castigado com a seca aqui no nordeste de Minas Gerais, na região dos vales do Mucuri, Jequitinhonha, no norte de Minas, no noroeste do estado. Então são notícias de ações de curto, de médio e de longo prazo que estão sendo implementadas neste trabalho do governo do estado de Minas Gerais para amenizar esse problema causado pela seca no estado de Minas Gerais, em várias partes aqui do nosso estado.